Fala galera do canal Over 2,5. Pessoal, hoje eu tô aqui e vou ensinar vocês como usar o chat GPT para fazer prognóstico de jogos de futebol. Para quem quer fazer levantamento rápido e estatístico da média de gol, chutes ao gol, finalização, e com base nessas informações todas, escanteio, montar sua múltipla de forma rápida, simplesmente alimentando o chat GPT com essas informações e ao final pedindo para ele fazer a múltipla. Porém, a gente tem que pegar alguns critérios estatísticos dos dois times, e quanto mais informação a gente alimentar o chat, melhor será, mais assertivo será o prognóstico. Vamos pegar aqui logo esse jogo do Corinthians e o América de Cali, hoje à noite às 9h30, e aqui a gente tem a formação tática de ambos os times, a escalação também. O Corinthians vai jogar no 4-4-1-1 e o América de Cali no 4-2-3-1. Então aqui a gente já tem a nossa formação, tem as nossas escalações, e a gente pode usar também outro site como material de apoio, que é o Academia das Apostas. E eu venho aqui em previsão para esse jogo e vou copiar aqui toda essa informação. Segundo o site, a previsão é para o Corinthians vencer, odd 1,61. Porém a gente vai buscar uma odd melhor, né? A gente vai buscar valor nesse jogo para tentar pegar uma odd 10, uma odd 20, com base em finalização, chute ao gol, escanteio, impedimento. Tudo isso também vai depender da casa. A Bet365 também oferece muitos outros mercados que a Betano é mais limitada, né? Mas pronto, aqui já com a previsão, né, do jogo do Corinthians, né? Então a gente vai copiar todo esse texto, né? Desde a análise do América como análise do Corinthians, que ele faz todo esse levantamento estatístico dos últimos jogos de ambos os times. Apesar que é um jogo de Copa às vezes é imprevisível, porém a gente vai fazer o chat GPT analisar todas essas informações e ver qual seria o melhor prognóstico, né? Então a primeira coisa que a gente faz aqui é copiar toda essa previsão com base no Academia das Apostas, que já tem um levantamento de dados, né, dos últimos jogos de ambos os times, tanto nas ligas nacionais quanto nas Copas Sul-Americanas. Então a gente vai copiar toda essa informação aqui e vai já alimentar o chat. Então aqui no chat GPT eu colo toda essa previsão e também vou acrescentar a imagem da escalação e formação tática, porque justamente a escalação e a formação tática às vezes faz a mudar a forma como é que o time vem a jogar nos últimos jogos, né? Às vezes um time é mais ofensivo, mas com uma outra formação tática, um outro objetivo em um outro jogo, possa ser que ele seja mais defensivo. Então vários fatores podem alterar aquele prognóstico, né? Então, com base em todas essas informações que a gente vai alimentar o chat, para que ele calcule e veja quais variantes podem afetar o estilo de jogo, quais condições, motivações. Então aqui é outra coisa importante, a Academia das Apostas para fazer o levantamento de previsão e alimentar o chat. E aqui eu vou tirar também no SofaScore ou qualquer outro aplicativo que tem essas informações de escalação. Eu vou tirar uma print, certo? Tiro aqui uma print dos dois times, suas respectivas escalações e formação tática. Venho aqui novamente no chat GPT e vou colar a print dessa formação tática. Pronto, aí com a formação tática e todos os dados de previsão que nós estamos alimentando o chat, ao final eu posso fazer uma pergunta. Com base na formação tática de ambos times e suas respectivas escalações,
escalações. Levando em conta, é uma outra característica que eu procuro adotar para poder fazer levantamento de prognóstico, é perguntar sobre o comportamento ofensivo dos alas e laterais. Também acabam influenciando no estilo de jogo que está sendo adotado no time, certo? Então aqui a gente faz uma formatação, claro, cada um vai adaptar, vai tirar de contexto, bota numa outra situação, faz uma pergunta que achar melhor naquele mercado que lhe convém, né? Isso aqui eu só estou dando um exemplo para abrir a mente de vocês, para que vocês possam então fazer o levantamento dessas informações, né? E buscar vários tipos de prognóstico, né? Seja uma múltipla conservadora, uma múltipla mais arriscada, ou uma múltipla focada em gols, escanteios, ou uma múltipla focada em chutes, finalizações, faltas, impedimentos laterais. Tudo isso também vai depender da casa que se está usando. Geralmente a Bet365 ela é mais completa para um prognóstico mais estatístico, né? Que inclui cartões, né? Finalizações de um dos times, de ambos os times, no primeiro, no segundo. Então a Bet365 ela acaba sendo mais completa. Mas bom, eu vou fazer aqui esse levantamento dessas informações e vou solicitar a ele o prognóstico. Agora, levando em conta, como anteriormente eu estava falando, vou levar em conta o comportamento dos alas e laterais em seus últimos jogos. Favor montar uma múltipla conservadora com base na tendência para esse jogo. Gostaria que me montasse um bilhete com odds, ou ainda melhor, gostaria que montasse uma múltipla com gols e escanteios. Vou botar cartões aqui só pra gente depois ver a eficiência, né? A assertividade. Deixa eu montasse uma múltipla com gols, escanteios e cartões. Finalizações. Chutes ao gol. Quem for usar Bet365, caso no mercado haja disponibilidade, você pode acrescentar laterais, você pode acrescentar impedimentos, né? Tem uma gama ou outra de mercado estatístico que você pode fazer aqui a pergunta, seguindo esse passo a passo, né? De botar uma previsão antes, de acrescentar uma print da formação tática, a escalação dos times. Quanto mais informação você for alimentando o chat GPT na pergunta, maior será a tendência a acertar ou a se aproximar de um acerto, de uma odd de valor, uma montagem rápida, né? Então, porque a gente está jogando informação e ele vai fazer essa montagem rápida. Então há uma chance muito grande de bater, porém, quanto mais informação a gente colocar, maior fica ainda mais fácil, né? De criar, de acerto de um prognóstico, né? Então aqui, por favor, montar uma luta conservadora com base na tendência, blá blá blá, pronto. Cartões, finalizações, chutes ao gol. Deixa eu ver aqui o que eu coloco mais. Eu acho que só. Ao final, monte um bilhete conservador, ou seja, com linhas seguras. Mais moderado de valor, e já teria uma odd de valor um pouquinho melhor do que a do conservador, apesar que o conservador seria mais seguro,
e um mais arriscado. Geralmente há uma ordem inversa de valor. Se eu tenho um bilhete conservador, eu peso um pouco mais a mão, eu aposto um pouco mais alto. Se eu tenho um moderado ou arriscado, eu já diminuo a mão, até porque o valor da ordem vai ser mais alto. Então, como ele é arriscado ou moderado, é uma coisa, vamos dizer assim, recreativa. Não há uma garantia, porém há um valor alto de retorno. Então, como o risco é um pouco maior, é natural que diminua o valor da entrada, porém o valor da odd alto, né? Mesmo com valor pouco, pode ter a chance de ter um ganho alto. Já o conservador tem um valor menor de retorno, porém a chance maior de bater. Então aí já compensa dar uma entrada de um valor um pouco mais alto. Vamos ver aqui o que é que ele vai nos dizer. Ele vai analisar aqui com base em todas essas informações que eu passei, né? Vou tentar aqui fazer um apanhado breve, rápido, do que ele está me dizendo, né? E no final a gente já vê o prognóstico. Aqui, análise tática, comportamento, né? Ele faz esse levantamento tanto do Corinthians quanto do Cali, tendências estatísticas do confronto, escanteio, blá blá blá. Então, aqui nós temos a primeira múltipla conservadora que ele sugere, que seria um jogo para cima de 1,5 gol na partida, mais de 7 escanteios no total. Corinthians para ter mais de 3 chutes no gol, odd estimado, né, entre 1,85 a 2,10. Um bilhete moderado de valor já seria o Corinthians mais de 4,5 escanteios, mais de 3 cartões no total, mais de 8,5 finalizações para o Corinthians, mais de 1,5 gols. Aqui a gente já vê que em comum ao conservador ele manteve a linha de 1,5, que já significa realmente que há essa tendência, porém ele acrescentou outros fatores aqui para aumentar o valor do bilhete. E o mais arriscado para esse jogo seria um ambas marcam, mais 9,5, mais de 4 cartões. E outra coisa, se você tiver o nome do árbitro da partida, você pode acrescentar aqui uma pergunta. Eu não fiz esse levantamento aqui, mas vamos supor: árbitro X, com base nos dados estatísticos dos últimos jogos desse tal árbitro, levando em conta a partida atual entre o Corinthians, que poderia o estilo desse árbitro mudar o prognóstico, né? Ele poderia dizer: não, esse é um árbitro que aplica muitos cartões, então já é uma tendência de um jogo mais truncado, já não é um jogo voltado tanto para gols, mas mais para finalizações e faltas, né? Então aí, à medida que você vá com o tempo, né, aperfeiçoando essas perguntas, você vai vendo onde é que você encontra mais assertividade, qual mercado você encontra mais assertividade. Então para hoje a gente levaria em conta esse bilhete aqui conservador. Isso aqui é só de um jogo, né? Você pode fazer todo esse passo a passo em vários outros jogos, montar uma múltipla de 1,85 a 2,10, né? Você faz esse mesmo estilo de análise em outros jogos, faz uma combinada com 6 ou 4 times, montando uma odd a 2,10, né? Consegue rapidamente montar uma odd 10, né? Uma múltipla de odd 10 com uma tendência conservadora. E é assim que eu tenho feito as minhas análises usando o ChatGPT. E eu posso, para você ver como é, eu posso ainda fazer uma pergunta aqui com base na múltipla conservadora que ele sugeriu, né? Vamos dizer aqui: com base nas informações da múltipla conservadora entre o mercado de escanteios e gols, qual teria maior tendência? Vamos ver o que é que ele vai dizer.
Faz todo o embasamento, né? E depois ele dá a conclusão. O mercado de mais de um e-mail tem ligeiramente maior tendência de acerto do que o de escanteio, principalmente considerando a constância ofensiva do Corinthians, fragilidade defensiva do América, jogadores ofensivos de destaque no time, bababá. Se quiser montar com base, ele ainda sugere um outro tipo de prognóstico. Então, assim, é dessa forma que você vai montando suas múltiplas, você vai analisando uma forma de agilizar o processo, alimenta o chat com informação e deixa ele fazer suas análises e dar um prognóstico para aquilo. E você vai levando isso de forma recreativa, montando múltiplas e vai analisando qual o estilo, padrão de pergunta ou de prognóstico tem sido mais assertivo, né? Então aqui eu iria trabalhar, claro, com esse mercado conservador aqui, essa linha de acima de 1,5 e mais de 7 escanteios. Eu faria esse mesmo tipo de análise para outros jogos, montaria uma múltipla, né? E aí veria onde é que está a minha assertividade maior. E assim vocês ficam à vontade de montar com outras informações, fazendo outras perguntas, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês consigam aí ter sucesso nesse novo tipo de análise usando inteligência artificial. Lembrando que eu estou usando a versão do chat que é limitada, né? Quando eu coloco essa figura aqui das escalações e da formação tática, se não me engano eu posso fazer esse tipo de anexo somente umas 3 ou 4 vezes, né? Então, quanto mais informação eu der pro aplicativo, melhor é a chance de acerto. Ele vai trabalhar com todas essas médias de cada jogador e vai conseguir montar um prognóstico mais assertivo. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Quem puder acrescentar também nos comentários, eu agradeço muito. Quem puder dar um like, um gostei, show de bola, ajuda a reforçar ainda mais a força de vontade de continuar com o trabalho. Então é isso aí. Aqui é só, com base nas informações, montar ou na Betano ou na 365 ou qualquer outra casa que acho de valor. E aí daí então é só aguardar depois o resultado para ver qual é a taxa de assertividade, né? Então é isso, boa noite para vocês, boa sorte, comentem aí e divulguem o canal e o vídeo. Abraço.